A paz do Senhor, meus irmãos. Na manhã desse dia, nós vamos estudar a lição da Escola Bíblica Dominical, com data de 10 de maio de 2020. Neste momento, irmãos, eu quero também, já desde então, parabenizar a todas as mamães, pois hoje, 10 de maio de 2020, é o Dia Nacional das Mães. Então, parabenizo a todas as mães da nossa congregação, em nome da Escola Bíblica Dominical, da coordenação da Escola Bíblica Dominical. Eu quero parabenizar todas as mamães neste dia. Que Deus abençoe, que você tenha um dia abençoado junto com a sua família. E dando continuidade aqui, irmão, nós estamos estudando a lição do nosso segundo trimestre de 2020, né? A lição que traz o tema A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. E o título da lição desta semana é A Condição dos Gentios sem Deus, né? Como era a condição dos gentios sem Deus antes da salvação, antes de se encontrar com Deus, antes de Cristo Jesus, na verdade, né? Antes de Cristo se revelar à humanidade, antes de Cristo morrer, se entregar por toda a humanidade, né? Qual era a condição dos gentios sem Deus? Nós vamos estudar nessa lição. Então essa lição, o título dela é esse, a condição dos gentios sem Deus. O texto áudio da lição diz o seguinte: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne, e chamado incircuncisão pelo que na carne se chama circuncisão, feita pela mão dos homens. Isso está em Efésios 2, capítulo 11. A verdade prática diz o seguinte: outrora sem Deus, né? Por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiro das promessas, né? Aqui diz, outrora sem Deus, né? Mas agora, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiro das promessas. Os gentios agora passam a ter essa promessa. E a lição, nossa leitura bíblica em classe, ela vai se dar em Efésios, no capítulo 2 e no versículo 11 e 12, e Romanos no capítulo 4, versículo 12 e 14. Então vamos ler. Efésios 2, o versículo 11 diz o seguinte: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne, e chamado a circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel e estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Romanos capítulo 4, 12, 14, o 12 diz o seguinte: e fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Então, nós temos aqui a leitura, né, que acabamos de fazer em Efésios e Romanos, e vamos adentrar já. Aí nós vamos também aqui observar logo aqui o objetivo geral da lição. O objetivo geral dessa lição é esclarecer de que modo os gentios estiveram privados das promessas messiânicas, né? Nós vamos esclarecer isso nessa lição, né? E os pontos específicos aqui, primeiro ponto é conceituar espiritualmente a circuncisão e a incircuncisão. Também no segundo ponto, explicar a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo. E no terceiro, afirmar que, desprovido de Deus, os gentios marchavam para a perdição eterna. Então, os gentios sem Deus não tinham nenhuma chance de escapar, né? Estavam caminhando realmente rumo à perdição eterna. Então, por isso que fomos salvos. Na lição passada, né, eu gravei uma lição só a nível mesmo de teste, e o que eu disse na lição passada é que
de que nós fomos salvos, né? Às vezes nós nascemos em um lar cristão, nós aceitamos a Cristo, nascemos na fé, e às vezes nós não entendemos de que nós somos salvos. Mas aqui o apóstolo Paulo vai nos mostrar de que nós somos salvos. Deus nos salvou do poder da morte. Deus nos salva com seu Filho Jesus Cristo da perdição eterna, porque é para lá que a humanidade caminha sem Deus. Porque a porta da graça ela foi aberta. A porta da graça ela foi aberta, ela se expandiu agora a toda a humanidade, mas é necessário que as pessoas queiram. Não é a força. Deus abriu a porta, Deus expandiu essa salvação a toda a humanidade, aos gentios, mas é necessário que o homem queira também. Deus não faz nada à força, Deus não quer ninguém à força. Deus quer que o homem se interesse por isso, que o homem, o que ele podia fazer, ele já fez. Ele enviou Jesus Cristo, seu Filho, morreu pela humanidade, pagou pelos nossos pecados, ele pagou o meu pecado e o seu pecado. Mas é necessário que você agora creia nisso, aceite esse sacrifício, porque o pior pecado do ser humano é rejeitar o sacrifício de Cristo Jesus na cruz. Esse é o pior pecado, você não valorizar o que Cristo fez na cruz do Calvário. E às vezes a gente não entende de que nós fomos salvos. Nós somos salvos porque nós vivemos num mundo, graças a Deus, bem, né? Apesar de que estamos enfrentando uma turbulência nesses dias, né, desse coronavírus aí, e o mundo todo parou, e estamos aí todo mundo com medo e tal, mas a gente não consegue ainda compreender de que salvação a Bíblia está falando. Então, aqui a Bíblia está falando aqui, a salvação é realmente essa, da morte eterna, da destruição eterna, do castigo eterno que está previsto na Sagrada Escritura para todos aqueles que não aceitarem o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, que não adentrarem por essa porta que Deus abriu através de Cristo, que é a porta da graça, da salvação, que se expandiu para toda a humanidade. E falando aqui de gentios, né, quando nós estamos falando aqui, né, a condição dos gentios sem Deus, nós queremos também falar que gentios, quem é gentio? Gentios é toda a humanidade fora da comunidade de Israel, né? Todo o mundo, tirando Israel, né, hoje, tirando a nação de Israel, todo o restante, todo o mundo ao redor é gentio. São as pessoas que não faziam parte das promessas concernente à salvação, né? Não faziam parte das promessas messiânicas, né? Só os judeus tinham acesso a essas coisas, a essas promessas, a essa herança. Mas Cristo Jesus, Deus, através do seu amor, através de Cristo Jesus, né, abriu espaço, né, abriu essa porta, a porta da graça, que aí Deus deu também direito aos gentios a querer. Mas os gentios, ele só é salvo, a humanidade ao redor só participa dessa herança se quiser. É necessário crer, é necessário aceitar, é necessário reconhecer que realmente Cristo morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Se não crer, aí não tem como, não existe salvação. A salvação é essa, tem que crer em Jesus Cristo, o seu Filho. E aí você passa a adentrar a essa porta, e aí você passa a desfrutar de todos os privilégios concernente à palavra de Deus, toda a herança que Deus tem preparado para o seu povo, né? Então os gentios, eles viviam dessa forma, totalmente separado, privado da bênção de Deus, da graça, da herança, né? E aqui a introdução vai dizer o seguinte: na presente lição, veremos que o autor de Éfeso lembra aos gentios de que antes da regeneração eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privações. Então os gentios eles experimentavam, haviam experimentado 5 formas de privação. Quais eram essas privações, né? Eles estavam sem Cristo, né? Separados de Israel, alienados quanto às promessas, e sem esperança e sem Deus no mundo. 5 privações aqui, os gentios estavam totalmente fora dessas bênçãos aqui, né? Aí Paulo alerta, e Paulo aqui está escrevendo essa carta de Efésios, já que essa lição é toda uma exposição da carta de Efésios, né? Da carta que Paulo escreveu aos Efésios, né? Nós estamos estudando isso aqui.
Paulo, quando escreve, isso aqui ele está escrevendo da prisão, né? E ele está orientando esses irmãos em Éfeso, no sentido deles se fortalecerem na fé, deles permanecerem firmes, acreditando que Deus salvou, Deus os salvou, Deus abriu essa porta, e eles agora ali, os crentes de Éfeso, haviam aceitado de pronto ao evangelho pregado por Paulo, e estavam caminhando nesse caminho, né, rumo à salvação em Cristo. Mas agora Paulo, ele está preso em Roma. Paulo não está mais fisicamente lá para defender os irmãos daquelas doutrinas falsas, daquelas pessoas que vêm para tentar enganar, né, falsos profetas. Paulo não está mais no meio dos irmãos, e Paulo se preocupa muito com a sua igreja, com os irmãos que está ali em Éfeso, apesar de ele ter nutrido ali com esses irmãos uma amizade muito grande, porque nós sabemos que Paulo, pelas escrituras aqui, que Paulo, a Éfeso é uma igreja onde Paulo passa aproximadamente 3 anos ali com eles, né? Coríntios é uma igreja que Paulo teve por lá 1 ano e meio, mas Éfeso, Paulo passou por 3 anos ali com os irmãos. Então ele tem uma amizade com esses irmãos, e ele tem uma preocupação, apesar de que ele se preocupa com todas as igrejas onde ele andou, onde ele pregou, mas ele tem uma amizade maior com Éfeso. E essa é uma carta circular, uma carta que foi escrita para a época, e que deveria ser circular em toda a Ásia, em todas aquelas igrejas dali do momento, né? E Paulo se preocupava com isso, porque Paulo não estava mais fisicamente junto com eles ali para defender eles, né? Em um momento difícil de situação, como é o caso que nós vamos ver lá na frente, quando há essa discussão, né, da circuncisão e a incircuncisão, e Paulo e Barnabé, quando vem alguns irmãos da Judéia pregar, né, nas igrejas da Ásia ali, e dizendo que é necessário que eles sejam também circuncidados para ser salvos. Paulo e Barnabé, ele disputa com essas pessoas a respeito disso, né? Então Paulo agora ele não está mais fisicamente com eles ali, mas Paulo escreve, e Paulo, o conteúdo que Paulo escreve a eles é tão forte, tão maravilhoso, que Paulo intercede a Deus, que Deus ilumine o coração deles, a mente deles, para que compreendam todas as palavras que Paulo está escrevendo, porque Paulo sabe que eles vão precisar, para que eles fiquem firmes, para que eles não se iludam, não se enganem com falsas doutrinas, mas que permaneçam firmes. E agora Paulo preso, né? E Paulo já está preso em Roma, e Paulo escreve essa carta, é uma carta circular, dando instrução, dando orientação, fortalecimento a esses irmãos, para que eles não se desesperem. Possivelmente até esses irmãos tenham ficado tristes, né, por conta de que Paulo está preso. Outrora Paulo pregava o evangelho, fez muitos prodígios e maravilhas no meio ali daquele povo, e agora se encontra preso. Isso poderia gerar talvez algum desconforto a esses irmãos, no ponto de entristecer-se, né, a ponto de achar, poxa, como é que pode um homem, Deus fez tanta coisa, tantos milagres, prodígios no meio da pessoa, e agora Deus permitiu isso, né? E aí Paulo vai alertar que a salvação não é pelas obras que se faz, mas é pela fé em Cristo. Paulo mostrando isso, que ele está contente, ele está salvo, ele crê na salvação, porque ele é salvo porque crê, não é pelas obras que ele praticou, que ele pratica ou que alguém pratica para ser salvo. Então Paulo orienta os irmãos, e a carta que ele escreve, né, na lição passada que nós estudamos, liberto do poder do pecado, vai falar mais sobre isso, né? Então, que Paulo, ele escrevendo isso, ele mostra para esses irmãos que não fiquem tristes, porque ele escreve de uma forma exultante, alegre, feliz. Então, mostrando que ele está feliz, mesmo preso ele está feliz, e que a igreja em Cristo permaneça, porque ele diz, outrora, né? Ele vai dizer, né, que naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel e estranho aos conceitos da promessa, né? Não tendo a esperança e sem Deus no mundo. Então, outrora vocês vivem assim, agora vocês têm acesso a essa salvação maravilhosa. Então não há motivo de tristeza, é motivo de ficar feliz. Então Paulo está escrevendo isso aos irmãos de Éfeso, no intuito deles permanecerem firmes, fortalecidos, para que quando vier alguma doutrina, algum ensinamento contrário àquilo que Paulo ensinou, eles rejeitem e fiquem com aquilo que Cristo lhes deu,
com aquele ensinamento que Cristo deu para eles, né? Então eles estavam privados aqui dessas coisas. E o chamado, o primeiro ponto vai dizer assim: chamados incircuncisão. Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. Então, os gentios, além de ser desprezados por Deus, além de ser desprezados pelos judeus, desculpa, irmão, eles eram considerados incircuncisos, pessoas que não faziam parte dessa aliança. Então, eles não tinham nenhum compromisso com o gentio, eles desprezavam completamente, porque para eles só os judeus tinham essa promessa e os gentios estavam fora completamente, né? Aqui a gente vai ver, lembrando aqui, né, chamado de incircuncisos. Nós vamos lembrar aqui da passagem de Davi, né? Davi, quando é mandado pelo seu pai ir ao campo de batalha para visitar seus irmãos lá e levar alimentos ali, e eles, quando chega no campo de batalha, se depara com um gigante de quase 3 metros de altura, desafiando o Deus de Israel, desafiando ali o exército de Israel, e querendo saber se tem algum homem que possa desafiá-lo, algum homem ali que possa lutar contra ele. E Davi, quando vê aquilo, ele fica indignado com aquilo e diz: quem é esse incircunciso que desafia o exército de Deus vivo, né? Davi agora toma aquela briga para ele e vai lutar contra esse homem, porque ele diz: esse é incircunciso, porque totalmente separado da glória de Deus, totalmente fora, né, do plano de salvação, ele ainda desafiava o exército de Deus, do Deus vivo, ainda desafiava o Deus de Israel ainda. E Davi, quando viu aquilo, não gostou e foi à luta com ele. Então Davi usa essa expressão, né? Quem é esse incircunciso, né? Quem é? Davi quer saber quem é esse homem. Pode ser grande, pode ser o que for, mas o nosso Deus é maior, Davi estava dizendo. Conceito de circuncisão, né? Nós vamos estudar aqui o conceito de circuncisão. Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como sinal externo de que pertencia ao povo de Israel, né? De que pertencia ao povo de Israel. Todo o povo de Israel tinha eram circuncidados como sinal de que pertencia ao povo de Israel, né? Era a circuncisão. A circuncisão aqui, irmão, é uma cirurgia, um ato cirúrgico que era feito, né, no prepúcio do órgão sexual masculino. Aqui nós podemos dizer que é como se fosse uma cirurgia de fimose, para um entendimento melhor nosso, né? Uma cirurgia de fimose, né? Elas são a mesma coisa, a cirurgia de fimose e a circuncisão, né? Podendo existir alguma diferença de técnicas entre as duas, né? Mas é a mesma coisa, sendo que a circuncisão, né, é uma cultura judaica, pertence à cultura do povo judeu, né? E é um pacto que Deus fez com Abraão. Nós vamos ter que ver aqui, voltando aqui, vendo aqui no capítulo 17, é um pacto que Deus fez com Abraão. Vamos ler aqui, lá em Gênesis capítulo 17. Gênesis capítulo 17 diz o seguinte. Gênesis capítulo 17, 10 e 11 diz o seguinte: e este é o meu concerto que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado, e circuncidarás a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do concerto entre mim e vós. Então esse é o sinal do concerto que Deus fez com Abraão, é que todo o homem nascido em Israel, todo macho em Israel, tinha que ser circuncidado ao 8º dia de nascido. Então, a gente voltando um pouquinho na história, né, a gente vai ver, Abraão, ele foi chamado por Deus no capítulo 12 de Gênesis, e ele sem questionar, ele aceita de pronto o chamado de Deus e caminha em direção a Canaã.
E ele vai sem questionar, pega a sua esposa, Abraão com 75 anos, Sara com 65, a diferença de 10 anos, eles saem, inclusive leva Ló com eles, e ele vai embora para Canaã, ele aceita o chamado. Por isso que Abraão é tido como, pela fé, ele creu, não foi pelas obras, porque quando Abraão foi chamado aqui, a circuncisão nem existia ainda. Só apenas no capítulo 17 é que a gente vai ver esse pacto, né? Então Abraão, ele ouviu o chamado de Deus e aceitou de pronto, e isso foi imputado por justiça, porque ele creu em Deus, e foi, né? E aí Abraão, ele vai para Canaã, tudo, e ele continua andando, e Deus, no capítulo 15, Deus aparece em visão a Abraão novamente, e o anima. Com certeza Abraão anda um pouco triste, porque Abraão já era de quase 90 anos de idade, ele saiu de Canaã com 75, e no capítulo 15 ele já tem quase 90 anos de idade, e Deus fala com ele, né? No capítulo 15, Deus vai falar com Abraão, e ele diz: Senhor, que hás de me dar, né, o teu servo, porque eu ando sem filho, né? E eu ando sem filho, e o mancebo que é nascido na minha casa, né, é o Eliezer, né, Damasceno. Então, pela lei, era Eliezer que talvez herdasse toda a herança de Abraão, mas Deus diz: não, Abraão, tu vai ter um filho sim, tu vai ter uma grande nação. Deus anima ele novamente: eu farei de ti uma grande nação. E aqui no capítulo 15, versículo 5, Deus fala com Abraão o seguinte: então o levou fora e disse: olha agora para o céu e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Então Abraão mais uma vez é animado por Deus, e Deus mostra de novo a ele, mesmo na situação, Abraão com quase 90 anos de idade, e ali o anjo aparece a ele, o Senhor aparece a ele e diz: olha, Abraão, olha para fora, conta as estrelas do céu, se é que tu pode contar, pois assim como as estrelas do céu, será a tua descendência. E Abraão creu de novo na palavra de Deus, e isso foi imputado por justiça, né? E então, quando é no capítulo 17 já, né, Deus aparece outra vez a Abraão, e aí estabelece um pacto. Para que a gente entenda melhor sobre a circuncisão, a gente tem que entender isso aqui. Aí quando chega no capítulo 17, Deus chama Abraão novamente, e aí faz esse pacto com Abraão, né? O pacto da circuncisão, onde todo homem é circuncidado. E o próprio Abraão, quando Deus fala com ele aqui, né, ele já começa esse procedimento, circuncidando toda a sua casa, toda a sua família. Inclusive Abraão, ele foi circuncidado aos 99 anos de idade, né? E Ismael com 13 anos de idade. Então toda a sua casa foi circuncidada. E a partir daí, né, toda a criança nascida dentro do judaísmo, dentro ali daquela família, era circuncidado. Isaac, ele foi circuncidado ao 8º dia de nascido, né? Aí Isaac circuncidou Jacó e Esaú ao 8º dia de nascido. E aí Jacó circuncidou todos os seus filhos. E aí por diante, toda a família de Israel, toda as tribos de Israel continuaram a circundar os seus filhos ao 8º dia de nascido. E assim ainda hoje é em Israel, né? Eles fazem esse processo ainda, esse ato cirúrgico de circuncisão ainda no povo, né? Isso teve o seu valor na época, né? Mas hoje em Cristo Jesus há uma diferença, e nós vamos ver isso aqui tudinho, né? Deus exigiu, Deus fez esse pacto com Abraão, e isso foi cumprido. Abraão cumpriu, confiou em Deus e fez de acordo com como Deus mandou, ele e toda a sua família, né? Até Cristo Jesus foi circuncidado ao 8º dia de nascido também, né? O procedimento era realizado no 8º dia de vida nos nascidos em Israel, ou estrangeiro comprado com dinheiro. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança. Então, se não fosse circuncidado, né, era chamado de incircunciso e excluído da aliança. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos. Então, a circuncisão era um sinal que distinguia Israel dos demais povos. O significado religioso da circuncisão. Seu significado religioso apontava para a santificação, né?
Esse é o significado religioso da circuncisão. Santo, separado, né? A palavra santo significa separado, né? Então o povo de Israel era separado. Os gentios, eles não tinham acesso a nada disso, mas Deus, ele não deixou também os gentios perdidos nisso tudo não, porque quando Deus chama Israel e bota Israel ali no centro e determina que o povo de Israel faz um pacto com esse povo, mostrando que ele é um Deus que cuida do seu povo em todos os aspectos. Esse povo aqui escolhido por Deus, ele foi chamado por Deus para ser realmente exemplo para as nações vizinhas. O desejo de Deus é que todas aquelas nações pudessem se achegar a Deus através de Israel. Esse era o plano de Deus para os gentios, né? Através dos judeus. Os judeus como exemplo de povo santificado, puro, diferenciado, andando ali de acordo com a lei de Deus, sem praticar as coisas que o mundo pratica, né, que os gentios praticavam, e isso era para ser atraído, era com esse modelo de vida específico que Deus determinou para os judeus, que era para eles, para que eles, os gentios, vissem nos judeus essa diferença e quisessem também ser que nem os judeus. Era para ser assim, esse exemplo. Mas, infelizmente, não foi assim que aconteceu. Os judeus, em vez de ser o modelo para as nações, nós vamos ver que muitas vezes os judeus é que passaram a copiar o modelo dos gentios, né? E então Israel falhou nesse ponto, infelizmente, mas esse era o plano de Deus, que Israel fosse o exemplo, para que atraísse com seu modelo de vida a todas as nações ao redor, para que eles vissem que Israel tinha um Deus, que era regido por esse Deus, e que esse Deus gostava da forma como Israel andava, fora dessas formas depravadas que eles viviam ali. Israel vivia diferente. Então a circuncisão representa isso, santificação, um povo santo, um povo separado, diferente do povo, né, dos gentios que viviam de qualquer forma, né? Então o Israel era para ser esse exemplo, para atrair, mas infelizmente não foi assim que aconteceu, né? Então, como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sensualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Então era essa, né? Enquanto os gentios viviam sua forma depravada, né, na idolatria, né, o povo de Deus, né, foi circuncidado, foi criado esse sinal de que eles eram diferentes, viviam de uma outra forma, né? E que esse modelo diferenciado realmente era para atrair as nações, para atrair os gentios até Deus, mas não foi assim que aconteceu, né? Era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo comer com os circuncisos, né? Então vamos ver aqui essa referência que está em Atos capítulo 11, versículo 3, vai falar daquela passagem de Cornélio, né? Quando Pedro foi até a casa de Cornélio, enviado, né, um anjo apareceu a Cornélio e disse: manda chamar um homem que tem por nome Pedro, que está, né, junto do mar, junto com um certo Simão curtidor. E Deus deu todo o endereço, e esses homens foram buscar Pedro, e Pedro veio, e Pedro viu, né, nesse momento aqui, na casa de Cornélio, Pedro pôde ver que Deus não faz acepção de pessoa, e que o mesmo Espírito Santo que desceu sobre a igreja de Cristo, da igreja primitiva lá em Pentecoste, ele também desceu sobre os gentios ali na casa de Cornélio. Então ele é questionado pelos apóstolos aqui, quando Pedro chega aqui, Pedro é questionado aqui pelos outros apóstolos, porque esteve, né, porque comeste com gentil, né? E aí Pedro vai contar o testemunho, né? O que aconteceu realmente, como foi assim. Não fui simplesmente eu fui lá, não, foi Deus que me levou até lá, e eu pude ver com isso que Deus não faz acepção de pessoa. Então Israel, os apóstolos e Pedro mesmo começou a entender, a compreender que Deus não faz acepção de pessoa, né? Que agora em Cristo Jesus a porta da graça se abriu e todos adentraram, todos têm agora direito à salvação, basta querer, né? E para que Pedro pudesse entrar na casa de Cornélio, foi preciso que Deus
lhe desse um sonho, né? Uma visão de um lençol atado pelas 4 pontas, onde Pedro viu ali todos os répteis que não era comum que os judeus comessem, e uma voz do céu disse: Pedro, mata e come. E ele disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca coloquei algo comum ou imundo na minha boca. E o Senhor disse: não chama comum ou imundo aquilo que eu purifiquei. E aí Pedro fica ali pensando naquela visão, né? Fica ali sem saber, mas de repente os homens chegam lá, que conta a história, que ele chega em Cornélio, ele percebe tudo, aí abre sua mente e ele percebe que Deus estava falando dos gentios que os judeus consideravam imundo. Os judeus consideravam imundo, né? Então Pedro percebe que os gentios também têm direito à salvação, né? Então é essa a missão de Cristo, unir esses dois povos, judeus e gentios, em um só, formando a igreja de Cristo, a igreja que será salva, que será arrebatada, que vai morar no céu com Cristo, né? A circuncisão do coração. Então nós vamos ver agora isso aqui, né? O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva: o sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. Então Paulo diz que o sinal dos judeus era físico e realizado por mãos humanas, né? A boa nova que Paulo traz é que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne, realizada pelos homens, mas que foi feita no interior, né? E que é do coração. Foi feita no interior e que é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Esse louvor não provém dos homens, mas de Deus. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertencem, assim em Cristo, o sinal de quem pertence a Cristo, a Deus, né? De quem pertence a Deus, não é a circuncisão nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Então, o sinal de que pertencemos a Deus não é mais a circuncisão ou a incircuncisão, não, mas é se somos uma nova criatura em Cristo. Esse é o sinal. Se outrora nós vivíamos uma vida totalmente na depravação, né, de qualquer jeito, fazendo tudo que dava na telha, tudo que nós queríamos fazer, mas hoje nós, através de Cristo, salvos em Cristo Jesus, mudamos nossos hábitos, mudamos nossas vidas, nossa forma de viver, então, com certeza, nós temos agora uma nova vida em Cristo, né? Somos nova criatura. Então, se somos nova criatura, nós agora temos direito, temos acesso. É o sinal agora de Deus, que pertencemos a Deus, é isso. Que a nossa vida mudou, que somos novas criaturas, que nós praticamos coisas novas agora diante de Deus, né? Então, a circuncisão na nova aliança, nós vamos ver agora. O assunto da circuncisão gerou discussão. Discussões acaloradas entre judeus e gentios, né? Em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão e provocou intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém. Então, isso aqui, irmão, essa discussão, Paulo está escrevendo aqui já da prisão para os irmãos de Éfeso, porque Paulo já tinha se deparado com essa situação antes, sobre essa discussão da circuncisão e incircuncisão, que esses irmãos aqui da Judéia vieram pregar onde Paulo havia pregado o Evangelho, né, as boas novas, e aqui encontrou uma igreja já crente, salva em Cristo Jesus, e eles chegaram com a mensagem dizendo que para que eles fossem realmente salvos, eles precisavam circuncidar-se também. Só que nesse período aqui, Paulo estava com eles fisicamente, e ele debateu com esses homens aqui. Paulo e Barnabé debateram muito com eles a respeito disso, e acabaram tendo que ir a Jerusalém, formar um concílio em Jerusalém, né, entre os apóstolos e os anciões, sobre esse assunto. Eles tinham que discutir esse assunto. Então foi o primeiro concílio, né, que houve em Jerusalém, foi sobre esse assunto. Debateram sobre a questão da circuncisão, da incircuncisão, que os judeus, mesmo crendo em Cristo, continuavam ainda com a tradição judaica, não queriam largar aquilo ali. Então eles queriam também, e aí começou a passar isso para os gentios também. Apesar de eles aceitarem Jesus, agora precisam também ser circuncidados para ser salvos. Então Paulo trouxe uma mensagem de salvação,
diferente dessa, uma mensagem pela fé, que você creu em Cristo, já está salvo, basta agora permanecer na presença de Deus, né? Mas aqui esses homens chegam distorcendo essa mensagem, e aí Paulo debate com eles, e Paulo está aqui fisicamente, e aí vai a Jerusalém, a um concílio, forma um concílio lá, e eles decidem nesse concílio. Aí o que fica deliberado dos apóstolos sobre o assunto? Sobre a orientação do Espírito Santo. Não foi sobre a orientação simplesmente deles ali em reunião, mas sobre a orientação do Espírito Santo. Ficou deliberado o quê? Passou a enfatizar que na nova aliança, a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Deus, em Jesus Cristo, e não confiamos mais na carne. Então ficou decidido isso no Concílio de Jerusalém, que a circuncisão somos nós que servimos a Cristo, né? Então Paulo teve esse debate, porque ele viu isso que estava acontecendo, pessoas que vinham tentar baldear a mente dos irmãos que já estavam salvos em Cristo ali, que eles, né, tentando mostrar que eles precisavam também da circuncisão. E aí Paulo, nesse momento aqui, Paulo está lá, vai nesse concílio e decide isso. Mas agora Paulo está preso, ele não está mais fisicamente com esses irmãos em Éfeso, e agora ele escreve essa carta no intuito de orientá-los também, de fortalecê-los na fé, para que eles não sejam também mais iludidos ou enganados por esses, né, pregadores aqui que acham que tem que ser assim. Não, é de acordo com aquilo que Deus quer. Foi Deus quem salvou o homem, foi Deus quem deu essa salvação ao ser humano. Então, Ele que quis salvar, é graça, não é pelo nosso merecimento, não é porque nós, pelas nossas obras, não, é única e exclusivamente pela graça de Deus a nossa salvação. E aqui, irmão, eu quero o segundo ponto, a síntese do tópico 1 vai dizer o seguinte: os gentios não faziam parte do pacto da circuncisão e por isso estavam excluídos da aliança com Deus. Então, estavam totalmente excluídos. O segundo ponto vai dizer o seguinte: estranhos ao concerto da promessa. Nessa parte, o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios, Naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao concerto da promessa. Paulo, né, no capítulo 2, versículo 12, ele vai dizer, né, vocês estavam totalmente separados, totalmente fora dessas bênçãos de Deus. Paulo escrevendo aos Efésios, e ele diz, vocês eram, né, naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, totalmente. Mas Paulo está lembrando isso a eles para que eles reconheçam que isso era antes de eles aceitarem o Evangelho de Cristo Jesus, né? Estavam sem Cristo e agora não estão mais, porque Cristo Jesus morreu, abriu essa porta e deu a oportunidade aos gentios de se chegar a Deus e crer na sua palavra. Uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-lo na promessa messiânica. Então, os gentios, por mais que fossem religiosos, porque quando Deus estava sem Deus, né, não quer dizer que eles não tinham Deus, eles tinham deuses, porque os gentios eram pessoas idólatras, adoram, né, hoje o mundo aí está aí, adoram tudo enquanto, todo tipo de imagens, né, e são idólatras. Não é que eles não tenham Deus, eles acreditam em deuses sim, mas no Deus verdadeiro, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Israel, esse Deus verdadeiro as pessoas às vezes desconhecem, na verdade, né? Então, a religiosidade dos gentios, ela não podia inserir eles nessa promessa messiânica de forma alguma, né? Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca dele e de sua obra. Não conheciam a Cristo e nem sequer
entendiam qual era a obra de Cristo, o que Cristo realmente veio fazer neste mundo. É isso que acontece. Nós, como gentios também que somos, mas que quando aceitamos a Cristo, né, o Espírito Santo nos ilumina a entender o plano da salvação. É por isso que nós, quando aceitamos a Cristo, a tendência que nós vamos conhecendo, lendo a Bíblia, conhecendo, é nos apegar mais com Deus, porque vamos entender o plano da salvação. O que foi que Jesus fez? Por que Ele morreu naquela cruz do Calvário por mim? Né? Porque realmente era necessário que alguém morresse. Tinha que morrer alguém ali. E foi necessário que Jesus Cristo assumisse o nosso lugar, né? Assumisse a nossa culpa e morresse em nosso lugar, né? Tinha que haver a morte de alguém. E Jesus Cristo assumiu o nosso lugar. Ele morreu em nosso lugar para que nós vivêssemos a sua vida. Então foi esse o plano de Deus, o plano de Cristo. Nós só conseguimos compreender esse plano através do Espírito Santo de Deus que nos ilumina. Sem o Espírito Santo é impossível a gente compreender isso. Então você, meu amigo, que está ouvindo esta palavra, você que ainda não é crente, que vai ter acesso a esse vídeo, medita nisso, porque a salvação também foi aberta para você. Você é o alvo principal nesse momento da salvação, porque a Bíblia diz o seguinte, que Jesus veio não para os sãos, para as pessoas que estão salvas, para as pessoas que estão sadias, não, mas Ele veio para os doentes. Então a preocupação de Deus ainda é aquele que ainda não conhece a Deus, aquele que não aceitou a Jesus como Salvador. Esse ainda é o alvo principal de Deus. Então você que ainda não conheceu a Jesus Cristo realmente como Ele é, e qual é o plano verdadeiro da cruz, né? Se você ainda não conheceu isso, você é alvo principal de Deus, porque Deus te ama e Ele quer te salvar. Medita nessa palavra, lê a Bíblia, procura entender, peça a Deus discernimento, porque Ele te ama e Ele quer salvar toda a humanidade. Ele quer salvar todos. Ele não quer que nenhum se perca, nenhum sequer. Ele ama a todos, quer que se salve todos, mas Ele não pode forçar você a adentrar nisso. Ele não pode, Ele não faz isso. Ele é educado, Ele bate, Ele diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, entrarei e cearei com ele comigo. Então Cristo, Ele bate, Ele é educado. Já o inimigo não, ele entra, basta você dar uma brecha, ele já entra na tua vida, ele faz miséria. Mas Deus não. Deus, Ele anuncia o Evangelho para ti e Ele espera que você queira, que você aceite. Ele não te quer a força, Ele quer que você reconheça que Ele é Salvador, que você precisa dEle e que você sem Deus está perdido totalmente. Então aceite a Cristo, meu amigo, que você que estiver ouvindo essa palavra. Separado da comunidade de Israel. Ainda no versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido. E, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. A constatação cruel era a de que Deus não havia se revelado ao gentio, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência. Então, aqui era assim, irmão, na época, né, de Israel, antes de Cristo, o chamado era realmente para os judeus, era realmente para Israel, né? Como eu disse no início, não significa também que os gentios não tivessem a oportunidade de adentrar a esse sistema, não. Se os judeus tivessem sido o exemplo realmente que Deus determinou que eles fossem, com certeza os gentios teriam aceito também a esse Deus maravilhoso. Mas os judeus, eles falharam nesse ponto, infelizmente, né? Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus, e desse modo os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaque e a Jacó. Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que, por meio de Cristo, eles também se tornariam descendência de Abraão. Então,
por meio de Cristo. Cristo veio, cumpriu sua missão, morreu na cruz do Calvário e agora abriu essa porta e nós, gentios, por isso estamos aqui hoje, porque nós aceitamos a esse chamado, nós cremos nessa mensagem do Evangelho e estamos aqui ainda pregando esse Evangelho para você que ainda não conhece o Evangelho, você que ainda não conhece realmente o plano da salvação. Então o plano da salvação é salvar toda a humanidade, incluir agora judeu, unir agora em Cristo Jesus. Cristo Jesus é o único que une agora judeu e gentios, formando a igreja de Cristo. Então quem que vai ser salvo? A igreja de Cristo que permanece, que for fiel até o fim, essa será salva. Então através de Cristo Jesus, ele uniu esses dois povos, né? Judeu e gentio, formando a igreja de Cristo, aqueles que crê em Jesus Cristo, que crê na promessa de Deus, né? Concernente à salvação, o advento do Messias, né? Que viria para salvar a humanidade dos seus pecados. Alienados ao pacto das promessas. Uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Este pacto girava em torno da grande promessa do advento do Messias. Dentre eles, o pacto abraâmico, né, que é o pacto abraâmico, é esse que Deus fez com Abraão, quando chamou do meio do seu povo, da sua parentela, prometeu a ele que ele seria uma grande nação, prometeu que ele seria abençoado, que abençoaria aqueles que o abençoarem e amaldiçoaria aqueles que o amaldiçoarem, né? E o pacto também que ele fez com Abraão no capítulo 17, né, da circuncisão. Então nós vamos ver também esse pacto que Deus fez com Abraão, o pacto abraâmico. Nós vamos ver também o pacto mosaico, que é o pacto que Deus fez com Moisés lá no Sinai, né, dando as leis para que o povo de Israel vivesse de acordo com aquelas leis. E também nós vamos ver o pacto davídico, né? O pacto davídico é onde nós entramos também nesse pacto, né? Porque quando Deus faz um pacto com Davi, ele diz que nunca faltaria sucessor na casa de Davi que reinasse em Israel e que seu reino seria eterno, seria para sempre. Então, de que forma é que Davi reinaria para sempre se ele era homem, mortal, como qualquer um de nós? Né? Através de Cristo Jesus, que nasceu da descendência de Davi, né? Da linhagem de Judá, da tribo de Judá. E esse Jesus nasceu em Jerusalém, dessa linhagem, então ele é rei e ele vive. Se ele vive, ele nasceu em Israel, ele é descendente, ele é na linha sucessória dos reis de Israel, Jesus Cristo, ele é o rei. Porque ele não deixou descendente, porque ele não se casou, ele é o único e ele está vivo. Morreu e ressuscitou no terceiro dia, então está vivo à destra de Deus hoje, intercedendo por nós. E um dia ele vai voltar assim para assumir o seu posto de rei em Israel. Ele vai assumir o posto de rei, entrar no trono e governar não somente a nação de Israel, mas toda a humanidade. Esse é o nosso Jesus que nós adoramos. Oh, glória! Aleluia, Deus! Os gentios não tinham noção deles e, por consequente, estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Agora, uma vez regenerados em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino, de alienados, oh glórias, de alienados da promessa, por meio do sangue de Jesus, os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa de Deus. Aleluia, Deus. Gentios não tinham, nós não tínhamos nunca esse privilégio maravilhoso que Deus nos deu, mas Ele nos concedeu essa bênção maravilhosa através do Seu Filho Jesus Cristo. É só crer nele, dizer: eu creio nesse sacrifício maravilhoso, eu creio e quero pertencer a esse povo, eu creio e quero pertencer a esse Deus, eu entrego a minha vida a Ele. E você faça isso na sua casa, se você quiser, aceite a Ele como seu Salvador, e Ele vai fazer uma maravilha na tua vida. A promessa dele não é aqui nesta terra não, olha, é vida eterna para sempre, comunhão para sempre com o nosso Deus. Aleluia, Deus.
terceiro ponto diz o seguinte: sem esperança e sem Deus. Era assim a condição dos gentios, sem esperança e sem Deus. Agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo, né? Gentios já viviam sem esperança e sem Deus no mundo. Essa era a condição dos gentios. Desprovido da esperança. A palavra esperança traz a ideia de confiança, e nas escrituras o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Então, confiança nas promessas divinas nós não tínhamos. Os gentios não têm essa confiança. Os gentios, o mundo, ele confia naquilo que pode ver, que pode pegar. A sua confiança, ela é muito fraca, porque ele só confia naquilo que ele consegue ver. Uma vez que se tira da sua frente aquilo que ele pode ver, a sua fé desmorona, porque é baseada somente naquilo que vê. Mas a confiança em Deus é algo maior, é algo que nós não vemos, mas nós acreditamos pela fé que a nossa salvação ela foi garantida por Cristo Jesus, e Ele já pagou o preço, não precisa mais nós pagarmos esse preço. A única coisa que devemos fazer é sermos fiéis a Ele, é vivermos uma vida de santidade, de pureza, vivemos uma vida diante do nosso Deus, alegre, felizes, porque Ele nos deu essa salvação maravilhosa, né? Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança, não tinha esperança, por causa da parte da filosofia grega que descartava a possibilidade de uma vida além do túmulo. Então isso aqui era uma filosofia grega que existia, né, que eles não acreditavam em morte em vida após morte. Então essa filosofia ela era uma filosofia que abrangia aquela época, que se ouvia muito naquela época, que eram os gregos que falavam isso. Então as pessoas gostavam muito de ouvir pessoas inteligentes. Ainda hoje é assim, você escuta uma pessoa muito inteligente falando, você fica ouvindo e gosta, mas você tem que ter muito cuidado com a inteligência do ser humano, porque às vezes um homem inteligente, mas ele não conhece a Deus, ele se torna uma pessoa que não sabe nada, né? Então a filosofia grega dizia isso, que não existia morte, não existia vida após morte. Então isso era difícil para que aquelas pessoas entendessem sobre salvação, sobre ressurreição, era algo complicado. E quando aqui essa referência que é colocada aqui pelo autor, né, do Atos 17, isso vai falar de Paulo em Atenas, quando chega em Atenas, né, lá, que eles levam Paulo lá para o Areópago, né, Areópago, porque Paulo está pregando a Jesus Cristo, um evangelho que fala de ressurreição, e eles não entendem disso, e eles ficam querendo saber mais sobre isso, e Paulo vai pregar sobre essas coisas lá, né, em Atenas, né? E aí ele diz: olha, eu vejo que vocês são um pouco supersticiosos, porque eu estive andando por aqui e eu vi um monumento ali que diz ao Deus desconhecido. Então, como vocês têm esse monumento ao Deus desconhecido ali, que eu vi, esse Deus desconhecido é o Deus que eu prego. Então Paulo apresentou ali o Deus dele. Paulo usou essa estratégia para anunciar Jesus Cristo, para anunciar o Deus verdadeiro ali, e eles ficaram ouvindo. Alguns se perturbavam com aquilo, mas outros queriam ouvir novamente aquela palavra, porque a palavra ela mexe. Aqueles que têm desejo, quando você escuta a palavra de Deus e você quer saber mais, o Espírito Santo já bate ali e você vai começar a entender a palavra de Deus. Agora, quando você endurece o coração e não aceita, aí fica difícil, porque o Espírito Santo ele não força ninguém. Então, quando você ouve a palavra e abre o coração, o Espírito Santo entra e começa a fazer mudança na tua vida, né? Começa a trabalhar na vida do ser humano. Então, toda vez que nós ouvimos a palavra de Deus e damos ouvido e queremos conhecer mais, então o Espírito Santo vai nos mostrar mais. Mas quando nós ouvimos, endurecemos o coração, não acreditamos, aí não tem jeito, é o Espírito Santo quem convence o homem. Se você não aceita ser convencido pelo Espírito Santo, aí fica difícil de ser salvo. Então, abra o coração, não seja duro. Se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça o coração não, mas quebrante o seu coração e diga: Senhor, fala comigo, porque eu também quero ser salvo através do plano maravilhoso de salvação que o Senhor designou para todo mundo. E que, consequentemente, pudesse ser ditosa
pudesse ser ditosa, né? Além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa e por isso não tinham em que sustentar qualquer esperança, né? Eles ignoravam essa promessa, os gentios ignoram até hoje a promessa de salvação, não aceitam muitas vezes. Eu até coloco, irmão, assim, ó, que a salvação que Deus deu para o homem é a seguinte: é como se fosse Deus colocou aqui uma geladeira, né, cheia de toda a comida boa de sustentação, alimento saudável, que faz bem para a saúde, está aqui, Deus colocou aqui. Você só precisa lá abrir e pegar o que você quer, né? Mas aí você pode dizer assim, mas por que é tão difícil alguém ser salvo então? Porque do outro lado também o inimigo colocou também outras geladeiras cheias de coisas ali, que parece boa demais, que parece que é atraente aos olhos, né? Que são as coisas que a nossa carne deseja e tal, está lá também, cheia de muitas coisas que parece ser muito boa, mas na verdade são alimentos que vai nos causar morte espiritual, né? Então nesse contraste há essa dificuldade. Por quê? Porque o homem tem aqui o que Deus deu, comida boa, que pode comer e viver eternamente. Do outro lado tem outra também ali que está sendo apresentada pelo inimigo, que é coisas muito bonitas aos olhos, parece boa e tudinho, mas que o final é morte. Então o mundo fica indeciso entre isso, porque aparentemente o melhor é isso aqui é bom, mas não. Então é essa forma que eu tento colocar aqui para exemplificar aqui a salvação que Deus deixou. Deus já deu, está aqui, é só querer, é só ir lá e pegar. E aí você comendo desse alimento você vai ter vida. Mas se você comer desse aqui que parece muito bom, agradável aos olhos, é morte. Então você que escolhe. A Bíblia diz, Deus colocou diante de nós dois caminhos. Ele diz, coloca diante de vós o caminho da vida e da salvação. E ainda aconselha, escolhe porém o da vida para que vivas. Aconselha, escolhe porém o da vida para que vivas, né? Então escolha, meu amigo, o da vida. Então, escolha o caminho da vida para que você viva eternamente com Deus. Sem Deus no mundo. A expressão sem Deus no mundo não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Não, eles acreditavam, né? Ao contrário, eles eram politeístas, idólatras, pois acreditavam e adoravam muitos deuses. Os gentios viviam dessa forma, adoravam muitos deuses. Os gentios vivem dessa forma. Eles estão falando aqui no contexto histórico, né? Onde Paulo estava escrevendo a um povo daquela época, a um povo que vivia uma forma idólatra, né? Tinha uma igreja ali dentro daquela cidade de Éfeso, que já tinha sido salva, mas ao redor deles existia um povo que continuava na idolatria. Então Paulo está falando nos gentios nesse sentido, que viviam na idolatria, mas que a igreja agora era salva através de Cristo e agora tinha esperança. Então essa igreja tinha que permanecer nessa esperança, né? Porque os gentios, eles não é que eles não tivessem uma divindade, eles acreditavam em muitas divindades, mas eles não tinham conhecimento do verdadeiro Deus. Por isso eles estavam totalmente desprezados, longe do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. Assim, por meio do seu paganismo, estavam alienados do Deus que havia se revelado a Israel. Então viviam alienados a esse Deus que havia se revelado a Israel, né? Isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs, que as mantinham escravizadas. Mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. Trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso. Entretanto, de um quadro calamitoso, é o quadro que os gentios viviam, né? E vivem os gentios sem Deus ainda, calamitoso. Entretanto, e felizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. Então esse quadro foi alterado por Deus. Enquanto o mundo vivia, os gentios viviam totalmente alheios, né? Alienados, separados das promessas de Deus, esse quadro foi
totalmente alterado pelos desígnios do eterno Deus, do eterno e verdadeiro Deus. Deus mudou esse quadro. Deus apresentou aos gentios uma chance, uma nova chance de vida, uma nova oportunidade. Deus apresentou aos gentios, né? Isso porque Israel rejeitou, né? A Bíblia diz que eu vim para os meus não me receberam, mas todo aquele que me receberem, dei-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no meu nome. Então, todo aquele que crê em Jesus, né, crê no seu nome, é considerado, chamado filhos de Deus, agora por adoção, e fazem parte dessa herança. Tem direito a essa herança de Deus, tem direito de um dia poder desfrutar das mansões celestiais, do céu, do trono de Deus, da cidade onde Deus está, né? Onde Ele foi preparar lugar para o seu povo. A síntese do tópico 3 diz: a antiga condição dos gentios era lamentável, desprovidos de esperança e sem Deus na vida, desprovido de esperança e sem Deus na vida, caminhavam a passos largos para a perdição e ao inferno. Eu leio de novo, desculpa aqui, viu? A antiga condição dos gentios era lamentável, desprovido de esperança e sem Deus na vida, caminhavam a passos largos para a perdição e ao inferno. Então, o homem sem Deus, a humanidade sem Deus, ela caminha a passos largos, né, para a perdição e para o inferno. Essa é a verdade, irmão. Não podemos enganar, não podemos dizer, essa é a verdade. Mas a boa notícia é que Cristo Jesus morreu para salvar todos os que creem. É só crer. Só precisa você dizer: eu creio, Senhor, que Tu morreu por mim. Eu quero, Senhor, entregar minha vida a Ti e passar a viver uma nova vida diante dEle, servindo com alegria e aguardando um dia que Ele vai nos levar para morar com Ele. Oh, aleluia, Deus, oh, glórias. E a conclusão diz o seguinte: noutro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou o nosso coração e aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou-nos o único e verdadeiro Deus. Bendito seja seu santo nome para sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém.